é Maria Aparecida Lemos, até conhecida como Cida Lemos, e nos anos 2000 depois de estar com todos os sinais e sintomas da AIDS, eu descobri que estava infectada. O primeiro momento foi muito difícil porque jamais eu pensei que algum dia a AIDS pudesse fazer parte da minha vida. A gente sempre pensa que não tem a ver com a gente, que acontece com o vizinho, com o artista, e na realidade todos nós que temos vida sexual ativa, sem preservativo, sem os cuidados necessários, estamos vulneráveis. Eu comecei a ter os sinais e sintomas da AIDS e depois de vários especialistas consultados, descobri então que eu era portadora do vírus, que era uma pessoa vivendo com HIV, e foi difícil demais receber esse diagnóstico, porque se falava no início da epidemia que só determinados grupos estavam vulneráveis, e eu não pertencia a nenhum desses tais grupos que se falava no início da epidemia. E na realidade eu descobri que eu não me protegi o suficiente. Sou separada e tive um novo relacionamento, e no início do namoro eu usava preservativo, nós usávamos. Depois passamos a não usar mais. E aí as pessoas às vezes me perguntam: ai Cida, mas vocês combinaram alguma coisa? Vocês não, porque quando a gente ama, a gente acha que o amor imuniza, que não tem necessidade de ter maiores cuidados. E se éramos fiéis, por que e para que usar o preservativo? Então, depois que terminamos o nosso relacionamento, eu comecei a ter os sinais, depois de 2 anos já do relacionamento encerrado, eu comecei a ter os sinais, na mancha na pele, emagrecimento, cabelo caindo, e vários especialistas pelos quais eu procurei, nenhum me pediu um teste anti-HIV, porque também existe um preconceito de alguns profissionais, porque acham assim: eu era diretora de escola, tinha informação, não tinha nenhum namorado, então não tinha por que pedir um teste anti-HIV. E aí eu fui tratada inicialmente porque eu tinha febre constante, eu fui tratada contra febre reumática, eu fui tratada contra lúpus, e quando todos esses resultados vieram negativos, uma reumatologista perguntou se eu faria um teste anti-HIV. Eu tinha tanta certeza que o resultado seria negativo que eu fiz. E quando o laboratório me convidou para voltar lá, para fazer um confirmatório, eu fui inocente, achando que eles me falaram que a quantidade de sangue não tinha sido suficiente. Eu fui. E depois a médica me chamou até o consultório dela, estivemos lá, eu, minha cunhada e uma amiga, e lá ela me deu a notícia. Ela me disse o seguinte, que eu tinha uma doença grave, que eu podia procurar o que eu quisesse, mas que eu precisava de médico e que eu precisava de medicação. E naquele momento eu não tive nenhuma reação. Minha cunhada chorou, minha amiga chorou, e ela falou que já tinha marcado um infectologista naquele mesmo dia para que eu fosse consultar. Eu fui e perguntei a ele quanto tempo eu teria de vida. Ele me respondeu que a única coisa que ele sabia é que ele iria partir e os pacientes deles ficariam. Isso foi no ano 2000, e eu comecei o tratamento, fiquei em depressão porque fiquei de mal comigo, de mal com o mundo, de mal com Deus, porque me senti totalmente irresponsável e corresponsável. Porque quando eu abri mão do preservativo, eu não tenho por que acusar o outro
de dizer, ah, o outro foi responsável. Não, eu também fui corresponsável. Abri mão da minha segurança, eu abri mão do meu corpo, colocando na responsabilidade sobre o outro. Mas isso tudo não teria sido pior se eu não tivesse, no ano de 2001, ficado cega em decorrência da AIDS. Porque o citomegalovírus, CMV, atacou minha retina e depois de 5 cirurgias em cada olho, eu perdi totalmente a visão. Eu digo a vocês que saber do HIV foi difícil, mas saber que ia ficar cega foi muito mais difícil. Perder o meu direito de ir e vir, a pessoa que trabalhava, e a cegueira acabou me aposentando numa outra matrícula, e eu já estava aposentada numa matrícula do estado do Rio de Janeiro, onde eu moro, e acabei ficando pior de saber que, por não ter tido os cuidados necessários com o meu corpo, eu acabara ficando cega. Mas, como tudo tem um recomeço, depois de um ano sofrendo, chorando, com pena de mim, eu descobri que doença não era castigo e resolvi, com fé e coragem, recomeçar. Recomeçar dizendo às pessoas que elas têm sim que namorar, têm sim que transar, mas que tenham cuidado, que elas não tenham que aprender como eu aprendi na prática, que elas podem ser teóricas, de falar sobre o assunto, falar sobre AIDS, falar sobre HIV, mas ninguém precisa ter HIV para poder falar na prática. E com isso eu me tornei ativista, me tornei militante do movimento chamado Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, que é um movimento onde mulheres em todo o Brasil são mulheres que são infectadas, que foram infectadas em relação estáveis. A maioria de nós fomos infectadas em relações estáveis. E esse movimento tem por objetivo fazer com que a mulher tenha coragem de enfrentar esta nova realidade, tenha coragem de cuidar de si, de cuidar da família, de cuidar dos seus filhos e principalmente que ela possa passar a negociar o uso do preservativo feminino, que ela possa conversar com seu parceiro sobre relação, porque nós sabemos que temos alguma facilidade em fazer sexo, mas conversar sobre sexo é muito difícil, principalmente com os nossos parceiros. E muitas vezes sabemos que, pela nossa cultura, o homem pode estar feliz em casa, mas se alguém na rua der confiança, ele acaba tendo que achar que para ser macho ele tem que ir. Eu falo sempre para esses homens, se você acha que tem que ter relações fora do teu relacionamento estável, que use o preservativo, que não leve a doença para casa, porque infelizmente o que nós temos visto é muitas mulheres chegando, são muitas mulheres chegando todo dia ao movimento nacional, infectadas nas suas relações, principalmente por seus parceiros, por seus maridos, por seus companheiros de longos anos de relacionamento. Então, que cada um tenha responsabilidade com o seu corpo e que a mulher possa ter coragem de enfrentar essa nova realidade, que não tenha vergonha, nem tenha medo de pensar o que os outros vão pensar dela. Ela sabe o comportamento dela, ela sabe o que ela é, então não precisa ter medo de ninguém. E a mensagem que eu quero deixar, de repente, para vocês todos, é dizer, não tem idade. O vírus HIV não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe idade, nem nível social, nem cultural, financeiro, nada. Qualquer pessoa que tiver relação sem
o preservativo, sem os cuidados necessários de proteção, pode se infectar. E também não são necessárias muitas relações. Às vezes, numa única relação, a pessoa pode se infectar. Portanto, gente, cuide-se, ame-se acima de tudo. Tenha cuidado com seu corpo, não coloque a sua felicidade na mão do outro. Sejam felizes, mas você cuidando de você. E essa história de dizer que preservativo é ruim, melhor você ter o uso dessa relação protegida do que você depois ter um arrependimento de não ter se protegido.